Quero convidar a amada igreja, abra sua Bíblia comigo, no livro do profeta Malaquias. Eu quero ler o capítulo 1, apenas o versículo 6, para nós iniciarmos essa ministração sobre dízimos e ofertas. Queridos, durante muito tempo da minha vida, eu tinha dificuldades de falar desta área. Por que eu tinha dificuldade? Porque muitas vezes, as pessoas que são ministradas sobre dízimos e ofertas, sobre primícias, por exemplo, sobre dar algo ao Senhor, ou dar algo na casa do Senhor, eles são associados com pessoas que não levam a obra de Deus a sério. Então, todas as vezes que se falava desse assunto, eu tinha um certo receio, uma certa dificuldade, até que o Senhor foi me ensinando, até que o Senhor foi colocando no meu coração, que faz parte da bênção do Senhor para a igreja, isso aqui que eu vou falar. Então, se eu não ensinar, se o pastor da igreja, se o ministro do Senhor não ensinar, como que a igreja vai entender? Então o capítulo 1, o versículo 6, a gente normalmente lê o capítulo 3 e o versículo 10 a seguir, ou 8 a seguir. Mas eu penso que o versículo 6 é tão forte tanto quanto os outros versículos. Olha o que diz: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Queridos, antes de Deus falar através do profeta Malaquias, que o povo estava desonrando a Deus, e aí Deus mostra o motivo porque estava desonrando. Deus se coloca numa posição de pai. Não basta sermos apenas filhos, temos que agir de fato como se tivesse um pai. Amém, irmãos? Se Ele é o nosso pai, o Senhor é o meu pai, eu honro Ele porque Ele é o meu Senhor. Então basta também eu entender a minha posição. O filho honrará o pai. Não basta só eu chamar o Senhor do meu pai. Eu tenho que agir como filho, amém? E agindo como filho, você acha que Deus precisa do nosso dinheiro? Abra comigo sua Bíblia em Salmos de número 24. Eu preciso entender algumas coisas quando eu digo que eu estou honrando a Deus. Salmos de número 24, apenas o verso 1 e o verso 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque Ele a afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. O Deus a qual nós servimos tem poder ou não tem poder? Quanto que eu dei para o Senhor para que Ele pudesse fazer uma fundação sobre os mares, sobre os rios? Quanto que eu dei para o Senhor dividir o céu da terra firme, as águas? Quanto que eu dei? Quanto que você deu? Você acha que Ele precisa? Não. Você acha que Deus precisa, irmãos, para que a gente se torne pessoas fiéis ao Senhor, para que a igreja esteja aberta, ou que a igreja se mantenha de pé? Você acha que Deus precisa? Não. Porque para Deus fazer com que as coisas dele aconteçam, Deus usa o vizinho, Deus usa o vizinho da direita, da esquerda, de trás, Deus usa quem Ele quiser. Mas quando eu entendo que eu estou honrando ao Senhor, eu não estou honrando por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria.
Deus ama quando eu entrego ao Senhor por honra. Quando eu reconheço ao Senhor que Deus me deu fôlego de vida para trabalhar. Eu honro ao Senhor porque Ele não precisa da minha renda, mas Ele precisa que eu o reconheça como Pai. E quando eu dou ao Senhor, eu estou dizendo, Senhor, eu estou te honrando. Quando um filho chega à sua maioridade, ele pelo menos sonha em ser independente. É natural. Mas depois de um tempo, mesmo com a maioridade, a sua autonomia, ele precisa tomar decisões. E aí ele lembra que tem um pai e tem uma mãe. E na maioria das vezes, quando esse pai e essa mãe é equilibrada, tem bons conselhos, não importa a idade dos filhos, os filhos vão até os pais para tomar decisões. Sabe o que Deus estava dizendo através do profeta Malaquias? Se vocês me chamam de pai, haja como filho. Se vocês me chamam de Senhor, haja como servo. Não me despreze. Não acha que vocês são autônomos, independentes, a autonomia da independência, de não precisar mais. E aí o versículo 8 do capítulo 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes os meus estatutos, e não guardastes, tornai vós para mim. E eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Eles se tornaram independentes. Eles se tornaram autônomos. Acharam que não precisava mais honrar a Deus. E já fazia muito tempo. A igreja do Senhor, ela perde a oportunidade de honrar ao Senhor quando ela se acha independente. Eu não quero ser independente. Eu quero ter o Senhor como Pai, como meu Senhor. Você pode falar isso nesse momento, fala, Senhor, eu quero que o Senhor seja o meu Pai, e eu quero ser o teu filho. Fique de pé, por favor. Aleluia. Pegue o seu dízimo, pegue a sua oferta. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. É isso. O sábio Salomão, capítulo 3, versículo 9 de Provérbios, ele disse assim, olha, são versículos muito conhecidos. 3, 9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Eu já disse isso aqui outras vezes. Deus é dono da ciência, irmãos. Diga para quem está ao seu lado, Deus sabe fazer conta. Diga. Às vezes a gente acha que Deus não sabe, sabia? Aí eu dou do mínimo e acho que Deus sabe. Você vai para o livro da igreja, seu nome está lá. Dizimista fiel. Você coloca lá e fala assim, o tesoureiro está vendo o meu dízimo, ele sabe que eu dei. Aí Deus fala assim, bobinho, eu sei fazer conta. Você nunca deu dízimo, você deu oferta. Você deu o que você quis, você é autônomo, você não está me honrando. Você consegue receber isso no seu coração com alegria? Por que às vezes os nossos celeiros não são cheios? O 10 explica o 9. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Oremos. Pai, em nome do teu Filho Jesus, teu Filho, oramos esta hora para honrar a ti, Senhor. Honrar com os nossos dízimos, honrar com as nossas ofertas,
honrar, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai. Não fazemos isso por obrigação. Não queremos ser autônomos, Senhor, maior de idade a ponto de não olhar mais para o nosso Pai. Não, Senhor. Nós queremos estar debaixo da bênção, porque o Senhor tem bons conselhos, o Senhor tem direção para as nossas vidas. Pai, há uma bênção declarada aqui, e a bênção é a honra ao Senhor faz com que os celeiros sejam cheios de forma abundante, Senhor, e transbordarão os lagares, Senhor. Essa é a bênção, Pai. A bênção, Senhor, que a honra, quando nós entregamos a Ti, Senhor, é recebida. Por isso, Senhor, como filhos, nós queremos honrar a Ti nesta hora. Amém e amém, Senhor Jesus.